Chegamos com o último painel, mas não menos importante. Um tema muito relevante do setor de petróleo e gás, e que já foi falado aqui nos 2 dias, obrigado, nos 2 dias de evento, e a atividade de descomissionamento dos campos de petróleo. Para falar sobre isso e questões tributárias relacionadas, daremos início ao painel Tributação na atividade de descomissionamento. Convido para moderar o painel Dr. Godofredo Mendes Viana, sócio da Kincaid Advogados, por gentileza. Carlos Castilho, gerente-geral de descomissionamento da Petrobras, por gentileza. Bruno Fonte, gerente tributário na Petrobras. E Paula Dias, gerente tributária na Trident Energy. Godofredo, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde, boa noite quase, né, Eduardo? Estamos aí. Eu fiquei até refletindo, Eduardo, por que você alocou esse painel no final do programa, né? E aí eu tive duas concepções dessa tua iniciativa. Uma porque o descomissionamento é o final do processo, né? Certo? É o final da vida útil dos bens, enfim, o abandono do poço, né, Carlos? Enfim, tudo isso. Tá. 2 é porque é um tema instigante, um tema hoje com muitos desafios, o mercado pujante, as perspectivas desse mercado de descomissionamento, haja vista só, né, o programa da Petrobras de descomissionamento dos seus ativos, já traz esse traço pujante a essa atividade específica, né? E eu, antes de passar aqui para o Carlos Castilho, eu faço uma reflexão, porque o descomissionamento, quando alguns contratos, alguns campos começaram a sua vida útil e alguns ativos, as plataformas, os navios de produção chegaram, 30 anos atrás, nós tínhamos um ambiente regulatório completamente diferente, né? Nós tínhamos uma cultura ambiental absolutamente distinta também. Nós tínhamos algumas convenções internacionais que não estavam em vigor, né? Boa parte da legislação do próprio IBAMA, a nossa legislação ambiental nacional, também não existia. Essa consciência ambiental não existia. Era uma prática usual e uma prática absolutamente normal que grande parte da frota mundial, não só de navios ligados ao offshore, mas navios mercantes, navios containeiros, eram destinadas a um mercado muito conhecido, que era a Índia e Paquistão, né? Eles tinham esse know-how, eles, de fato, desempenhavam um papel muito importante na cadeia produtiva do bem e com um mercado que se pagava para a aquisição desses bens, ao final, e havia ainda um resultado proveniente disso, mas, obviamente, que a consciência ambiental de países como Índia, à época, não era uma consciência ímpar. Nós sabemos que vários desafios lá em relação a engajamento de mão de obra infantil, condições, o famoso pitching, os navios eram encalhados praticamente nas praias, lá em Bangladesh, né, com a sua própria força motora, e a partir daquele momento que os navios encalhavam, a mão de obra se engajava para desmantelar os navios. Isso acabou, já faz muito tempo. A União Europeia foi um dos principais, diria assim, atores no desenvolvimento de uma legislação moderna, ambientalmente consciente. A Comunidade Europeia tem uma série de diretrizes que são seguidas hoje pelas grandes potências, pelos grandes mercados. O Brasil segue e tem como paradigma essas diretrizes europeias, e hoje há, inclusive,
um rol de estaleiros certificados e que cumprem os requisitos dessas diretrizes da União Europeia em relação a essas boas práticas ambientais no desmantelamento de ativos. Então, eu faço essa reflexão porque aqui a gente também vai tocar num ponto que é o ponto principal, que é a tributação nessa fase, na fase de comissionamento, mas que também, me parece, e nós vamos aqui, o Bruno vai trazer também, a Paula vai trazer pontos importantes aqui que precisam realmente ser repensados em relação à nossa legislação tributária, mas que também demonstram que não havia ali, naquela época, 3 décadas atrás, talvez, uma consciência de que criássemos um ambiente tributário também mais adequado para essa fase que hoje nós nos encontramos, né, com o mercado e perspectivas tão grandes hoje para esse setor de comissionamento. Então, eu só queria fazer essa reflexão, e a nossa ideia aqui do painel é, antes da gente ingressar nas questões tributárias, o Carlos Castilho vai nos presentear aqui com uma apresentação muito atualizada sobre o setor, o panorama do setor de comissionamento no Brasil, em números, e, em especial, o programa da Petrobras de desmantelamento e de descomissionamento das suas unidades. Obrigado. Carlos. Boa tarde a todo mundo, obrigado aí pela introdução. Eu vou levantar, eu não consigo falar sentado aqui, então, movimentando, porque o descomissionamento é dinâmico, né? Então a gente fica parado, já paramos 20 anos, né, na unidade produzindo, agora tem que descomissionar, a gente tem que se movimentar. E eu acho que o painel último aqui, né, a gente sabe que os primeiros, né, os últimos são os primeiros, né? E aí também a gente precisa aqui, né, o último painel, porque a gente vai servir de insumo, né? A gente vai ter o tempero aqui, vai ter um coquetel aqui depois, né, pessoal? Então, acho que quem participar aí, então a conversa ali no happy hour aqui vai ser quente. Agradeço também a Firjan pela oportunidade de estar aqui falando, acho que é um fórum importante. Não vou aqui me adentrar aspectos aí tributários, mas eu acho que a gente pode, a ideia aqui é a gente passar o panorama, passar um pouquinho o que é descomissionamento, né? Eu acho que a gente vê a plataforma, né? A plataforma é vista, mas tem um iceberg ali, eu acho que a gente coloca a pontinha ali, a plataforma, a gente tem um mundo ali abaixo da plataforma que a gente tem que descomissionar antes, para poder aquele ativo ser destinado, para ser adequadamente destinado, ou reciclado, ou reutilizado, né? Que a gente fala um pouquinho disso, na forma mais adequada. Então, próximo aí, por favor. Vamos lá, passa por aqui? Então deixa eu pegar esse controlinho aqui, fica mais fácil. Vamos lá. Então, pessoal, esse é um aviso, um disclaimer, né, de toda a apresentação. Então, são dados públicos que tem aqui na apresentação, mas são dinâmicos, né? Então, faz parte do plano de negócio da Petrobras, que foi divulgado aí em novembro do ano passado, mas sempre está em atualização, então tomem cuidado aqui, claro, o mais atual possível, mas tem esse disclaimer aqui que essas informações são atualizadas a todo momento, depender dos negócios da companhia. Então, vamos lá. Eu gosto muito desse slide aqui, tá? Porque, como eu falei, né, ali, lá perto das boias ali, ó, é onde está a UEP, é o que você enxerga, né? Isso aqui está tudo para baixo da água, do fundo do mar. Então, a gente tem que, primeiro aqui, ó, está vendo aqui a ANM, que é muita sigla técnica, né, chama Árvore de Natal Molhada, mas é o equipamento que recolhe o petróleo. Então, abaixo desse ANM aqui, a gente chama que tem o poço, né? Foi falado do poço na palestra passada, é onde você perfura, né? Onde você perfura o poço, você vai achar ali sua jazida, né? Achar não, você vai identificar a jazida, e você identificou, você tem um projeto, faz um plano, a empresa a operadora decide, agora eu vou desenvolver esse campo, e aí você vai produzir o petróleo. Então, vem aqui daquele equipamento, você tem lá, mais ou menos, aproximadamente, na média, 4 quilômetros abaixo daquilo, né? Onde você vai ter sua jazida, você recolhe os fluidos, né? Que é o óleo e o gás, vai passar por esse equipamento, que vai para aquele manifold ali, que recolhe um monte de linhas ali, que depois vai ter uma linha que vai subir lá para a plataforma. Tá? Então, antes de eu falar que eu vou tirar a plataforma, que eu vou destinar e descomissionar, eu tenho que descomissionar todo esse aparato aqui no fundo do mar. Tá? Então, eu tenho que descomissionar o poço, né? Esse poço é importante, a fonte, é onde eu extraio o petróleo, então eu tenho que deixar ele seguro, com as barreiras necessárias, né, porque é onde que sai o petróleo, onde a gente produz. Então, abandono o poço primeiro, tiro o equipamento, recolho linha, desconecto linha, aí eu vou lá e tiro a plataforma. Tá? Então, todo esse
aparato de fundo aqui representa mais ou menos em torno de 70% a 80% do custo de descomissionamento. Então, tem toda uma atividade que a gente faz antecipadamente, para depois eu poder retirar aquela plataforma. Então, quando eu falo que eu vou tirar a plataforma, eu vou apresentar aqui algumas datas aqui no PN, né? Eu já tenho um trabalho de, no mínimo, uns 5 anos previamente trabalhando, né? As sondas operando, os navios recolhendo linha para poder destinar a plataforma. Então, quando eu falo de descomissionamento, lembrem desse slide aqui. É um mundo embaixo d'água e a gente só vê ali a plataforma. Deixa eu passar aqui. Então, sabendo disso, né? Então, aí, depois que eu contextualizei, né? Fiz o meu abandono submarino, meu abandono dos poços, aí eu vou agora o quê? Preparar minha plataforma para poder ser destinada, tá? Então, tem primeiro o seguinte, olha, primeiro ponto é parar de produção. Então, hoje, descomissionamento, né, é uma atividade recente, como você falou. A Petrobras tem 70 anos, mais um pouquinho, mas aí são 70 anos o quê? Desenvolvimento e produção. Então, a Petrobras é uma grande gerenciadora de projetos. Implantador de projetos, acho que o melhor do mundo. A gente implanta muito projeto, vários projetos de óleo e gás. E hoje a atividade de a gente descomissionar é novo. Então, a gente está aprendendo. Então, vamos colocar 10 anos aí. Não só a Petrobras, como a legislação, a gente vai comentar um pouco disso, né? Então, tudo é novo, a gente está no processo de aprendizado. Então, quando eu falo parar de produção, né, eu tenho que começar um projeto de descomissionamento hoje, né, e de acordo com a regra da ANP, é uma RAMP, né, resolução, que foi da resolução 817 de 2020. Então, tem 5 anos a RAMP. E ela determina que um projeto de descomissionamento tem que ser aberto 7 anos antes da parada de produção. Então, quando eu vou chegar lá, 2033, 2032, eu tenho que abrir o projeto de descomissionamento. Porque eu tenho todo aquele aparato inteiro para tirar, para garantir que aquele ativo vai ser na data que eu quiser. Ou seja, parou a produção, eu vou ter o menor tempo possível da unidade na locação e eu vou poder tirar ela, né, com a maior segurança possível. Então, eu paro, faço a limpeza de todo aquele topside, faço a desconexão dos tubos, e aí eu vou destinar a plataforma, aí a destinação pode ser reciclagem, né, pode ser uma reutilização, né, pode ser um reaproveitamento. Então, a Petrobras hoje, né, e aí ele comentou essa questão de Bangladesh, né, a Petrobras fez aí P7, P12, P15, são 3 plataformas que a gente vendeu. Infelizmente, essas plataformas foram lá para o Bangladesh, 2 delas, né, e aí essa prática de bit, então isso foi, a Petrobras hoje abole esse tipo de prática, né, então a gente vai mostrar um pouquinho que a Petrobras, ela está um pouco, na verdade, na vanguarda disso, tá, da indústria, tá, a gente é reconhecido, né. Então, a Petrobras aboliu, a gente garante que o processo até o final hoje vai ser destinado de uma forma sustentável. Então, biting de jeito nenhum. Tá? A gente mudou o nosso processo, vou comentar um pouquinho mais à frente. Destino, depois que eu destinei, né, eu tenho todo o monitoramento, não só daquela plataforma, garantir que ela foi destinada com sustentabilidade, mas todo aquele aparato de fundo ali, eu tenho que ainda monitorar. Então, eu tenho que ir lá, relatórios frequentes com o IBAMA, com a Marinha, está tudo certo, aquela área que eu mantive está ok. Eu tenho, na verdade, eu nunca vou deixar, né, pessoal, assim, questão do meio ambiente, né, o IBAMA fala muito isso, né, você tem que deixar o meio ambiente o mais próximo daquilo que você encontrou, né, porque da forma que você encontrou, não mais, né, você já ali produziu, mas a gente tem essa responsabilidade de deixar o meio ambiente o mais próximo daquilo que a gente encontrou, e a gente vai monitorando isso. Então, o projeto, ele começa 7 anos antes, e vai mais ou menos até o final ali da produção, enquanto estiver produzindo, estou monitorando e mantendo o IBAMA, todos os órgãos ambientais aí, cientes do que está acontecendo. Então, é um projeto complexo, né? Então, vamos lá. Sabendo disso, né, contextualizando o que é descomissionamento, eu vou falar aqui da demanda da Petrobras. Então, esse aqui é um slide que foi divulgado aqui no nosso plano estratégico. Então, o investimento da Petrobras nos próximos 5 anos aqui na área de descomissionamento gira em torno de 10 bilhões de dólares. Tá? Desses 10 bilhões de dólares, praticamente ali 60%, 70% estão ali embaixo da plataforma. Então, toda aquela questão de sonda, abandono, linhas, eu estou gastando em torno próximo aí de 6 a 7 bilhões, e destinação de superfície plataforma, 3 bilhões de dólares. Então, eu tenho no próximo PN, agora eu tenho 10 plataformas para serem retiradas, né, no próximo quinquênio, são 5 plataformas flutuantes e 5 plataformas que a gente chama de SS, né, são semi-submersíveis, nas plataformas mais, não é navio, né, plataforma mais quadrada. E após 29, eu tenho mais 58 plataformas a serem descomissionadas.
Então, o total, pessoal, estou falando de 68 ativos na carteira da Petrobras a serem descomissionados. A demanda é grande. Tá? A demanda é grande. Então, não só, né, a gente tem uma indústria pujante na implantação de projetos, mas a gente tem uma indústria muito carente, né, e precisa aqui, estamos aqui com vocês, né, a gente tem carência, né, a gente tem demanda, a gente precisa, né, a gente tem 68 ativos que a gente vai descomissionar, destinar, reutilizar. Isso é investimento, isso é custo, isso é dinheiro, isso é mão de obra, isso é emprego, isso é responsabilidade social. Então, é uma responsabilidade muito importante, não só para a Petrobras, como para a indústria. E eu falo que é destinação de plataformas, né? Então, a Petrobras hoje, toda empresa operadora, né? Não só a Petrobras, mas atrás de também qualquer operadora, sempre pensa, né, no final de um ativo, se eu posso reutilizar aquele ativo, que é o primeiro R, né? O R mais importante. Se eu puder reutilizar aquela unidade, ela está sustentável o máximo possível. Mas se eu não puder reaproveitar ou reutilizar, a gente vai reciclar, né? Então, hoje, a gente está nesse processo, a gente tem, nessas plataformas aqui, estamos estudando 3 navios aí para se a gente vai reaproveitar ou não. Se a gente não reaproveitar, a gente vai reciclar. Então, isso é um processo natural, tá? Não é que, não vamos, tem 68, eu vou reaproveitar todas. Não vamos reaproveitar todas, tá? Independente se eu vou reaproveitar ou não, se eu vou reciclar, todo aquele processo que eu mostrei para vocês no fundo ali, aquilo tem que ser feito. Então, eu tenho que ir lá, abandonar tudo aquilo com segurança, retirar aquele ativo da locação, colocar ele num porto, num acostamento ou num estaleiro, preparar aquela plataforma, né, fazer a limpeza daquela plataforma, tirar todos os equipamentos que tem no topside, deixar ela pronta para ser reutilizada ou reciclada. Então, tem toda a indústria ali, antes, se você vai decidir se vai reciclar ou não. É a última etapa. E eu falo para você que reciclar ou reutilizar, a gente vai usar o mesmo equipamento, é estaleiro. Então, o estaleiro é o mesmo, né? A diferença é se ele vai colocar um módulo novo lá ou se ele vai desmantelar. Então, a indústria é a mesma. Então, assim, não muda a cadeia da indústria. Então, pessoal, aqui é só o mesmo gráfico aqui, só que agora colocando uma visão geográfica, né? Então, hoje, né, nessas 10 plataformas aqui que estão no próximo quinquênio, estão basicamente ali concentradas da BC, né? Aqui na Bacia de Campos, aqui Macaé, Rio de Janeiro. Mas a gente tem aqui ativos a serem descomissionados no Brasil inteiro, né? Então, tem lá no Nordeste, e mais ou menos ali, chama de Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Alagoas, é basicamente nosso polo de fixas, né? Então, a gente vai ter uma atividade muito grande a partir de 2029, a gente vai começar a desmobilizar muita plataforma fixa, tá? E até lá a gente tem muito trabalho aqui na BC, que são os ativos de Marlim, que a gente está descomissionando, e aqui também tem Búzios, tem um pouquinho aqui em São Paulo também, na Bacia de Santos, né, a gente tem FPSOs ali também para descomissionar, então o nosso portfólio é nacional. Tem até Amazonas, né? Tem até Amazonas ali, a gente tem ativos ali perto de Urucu, que a gente vai descomissionar, então um desafio enorme ali no Amazonas em relação à sustentabilidade, recuperação ambiental. Então, é uma responsabilidade muito grande da Petrobras, são ativos que a gente tem bastante cuidado, mas também tem alguma coisa lá no Amazonas para descomissionar. Então, vamos lá. Tudo isso a gente tem. Então, passei o panorama, o que é o descomissionamento, qual a carteira da Petrobras, né, mais ou menos o que a gente faz, mas o que interessa a Petrobras, né? Então, eu comentei da P7, P12, P15, a Petrobras mudou a política dela, e hoje ela está muito alinhada, ou até mais restritiva do que a União Europeia. Então, o Godofredo comentou, né? Então, a gente tem a União Europeia ali com a sua legislação. Na verdade, foi uma resposta da União Europeia, né, da Hong Kong Convention, né, que começou em 2009, e agora deve estar entrando em vigor em 2025, agora final de julho. Foi a primeira convenção que tratava dessa questão de reciclagem. É uma convenção importante, né, ela fala um pouco aí do que precisa dos estaleiros, né, dos processos, mas na parte de bitting aqui ela deu assim, ela não é clara, que não precisa, não proíbe. A Convenção Europeia, sim, ela é clara. Então, a Petrobras ela adotou, e nós somos claros na questão do BIT. Então, a Convenção Europeia foi uma resposta pela demora da Hong Kong Convention, mas que agora conseguiu, né, tem a questão das bandeiras dos países, reuniu o necessário, que vai entrar agora, no final de julho. Então, vai ser a Convenção Mundial. Tá? Mas o que a gente prega aqui? Primeiro, a gente chama de inventário de materiais perigosos. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Antes de você mandar para o estaleiro, essa unidade tem que ser inventariada,
todos os materiais perigosos, inclusive o nome, né, que é uma questão, tem que ser inventariado e mostrado, ou seja, não tem segredo, né? Então, o estaleiro que vai receber qualquer unidade vai saber o que tem na plataforma. Então, você tem que ter uma licença de operação ali daquele estaleiro, conformidade de legislação, soluções tecnológicas aqui, que a gente adotou na Petrobras, o dique seco, né? O dique seco é para quem não está conhece muito a questão, o dique seco é você botar a plataforma dentro de uma estrutura, você vai tirar a água, ela vai ficar mais ou menos assim, você estaciona a plataforma e ela está no seco. Ou seja, você tem todo o controle ali. Você não tem nenhuma possibilidade de ter uma contaminação externa, né? Então, porque ela entra no estacionamento, baixou a água, está ali quieta. É caro, poucos estaleiros no Brasil têm, mas tem outras tecnologias também que não são necessariamente o dique seco, que também proporcionam a mesma segurança. Então, a Petrobras também está atuando nisso, né? Então, tem outros tipos de processos que a gente tem que garantir que... Qual a garantia que a Petrobras quer? Ela quer garantir que o processo de desmantelamento seja seguro para as pessoas e sustentável para o meio ambiente. Então, a gente quer garantir isso, então a gente exige isso. E, no final, a gente também acompanha esse processo até o fim. Então, a gente tem lá mesmo, vou falar das unidades que a gente vendeu aqui, a gente tem lá nosso acompanhamento até no final da reciclagem, garantindo que o processo foi sustentável, que a gente não teve nenhuma contaminação para o meio ambiente ou questão de acidente com pessoas. Então, está aí, essas aqui já estão até na Petrobras vendeu, foi um processo já com essa nova política. Então, a P-32, né, é um navio aí de 337 metros de comprimento, 45 mil toneladas, né, de peso. Ela foi vendida para o consórcio Gerdau, Ecovix, ela está lá no Rio Grande, está em processo de desmantelamento, um pouco atrasado, como eu falei, é um aprendizado para a Petrobras, também para a Gerdau, né, que é um play importante, né, que ganhou. Então, a gente está aprendendo os processos, então a gente está no processo de aprendizado, mas a ideia é que até o final do ano essa plataforma seja totalmente desmantelada. A gente está com a P-33 também, que também foi o leilão de venda, que a Gerdau também, ela ganhou, no consórcio Gerdau, ela está no Ecovix, ela está lá no Açu, aqui no Porto de Açu, perto de Campos, né, está acostada, e a previsão é que no segundo semestre ela também navegue para o Ecovix seja desmantelada. Tá? Então, são as duas plataformas que estão nessa, já com a nova política da Petrobras, desmantelamento verde. E aí eu dou aí uma mais palpável, né, do que eu falo daquelas 10 plataformas, eu coloco aqui que tem 4 plataformas que já estão aí no universo no próximo biênio. A P-26, né, que eu falo de semi-submersível, né, a plataforma mais quadradinha ali, ela já está acostada no Açu, né, então são 20 mil toneladas, e eu tenho essas 3 plataformas aqui, semi-submersíveis, também nos próximos 2 anos, que vão sair da locação, vão ser acostadas, e aí, provavelmente, essas semi-submersíveis vão passar por um processo de alienação também, da mesma forma, garantindo a destinação verde, né, que a gente controla todo o processo. Então, tem mais aí, aproximadamente, mais 80 mil toneladas aí, que a gente vai destinar para ser reciclagem. Que é o mercado, tá, pessoal? Vou voltar aqui um pouquinho, acho que eu esqueci de comentar. Então, para cada tonelada de sucata, você evita a emissão de 1,5 toneladas de CO2. Então, um mercado bastante promissor, tá? A gente conversando com a Gerdau, ArcelorMittal, então eles têm bastante interesse nisso, nesse aço, porque o aço é totalmente reciclável, né? 100% reciclável, né? Não tem perda ali, né? Então, eles aproveitam todo esse aço. Tem capacidade de reciclagem no Brasil, as duas empresas, então é um mercado que, além de ser sustentável, ele é muito ecologicamente viável. Então, você evita ainda sem crédito de carbono, então é muito interessante ter esse mercado, né? Então, a gente precisa, né, não só as empresas siderúrgicas interessadas, mas também precisa das outras empresas, não só a Petrobras também, e aí vai colar uma questão aqui tributária, que também é importante, de ter esse mercado forte, né? Então, a gente tem um player importante, a Gerdau, mas também a gente tem capacidade de estaleiro muito, no Brasil, né, muito instalado, que pode aproveitar todo esse potencial. Então, vamos lá. Vamos falar de desafios aqui, né? Então, primeiro, né, eu falei da RAMP, né? Hoje o processo de descomissionamento ele é regulado por 3 órgãos, ANP, Marinha e IBAMA. Então, são 3 órgãos que têm discricionalidade, ou seja, para mim ter um projeto final aprovado, eu preciso ser aprovado pelos 3, ANP, Marinha e IBAMA. Cada um com as suas especificidades, né? Cada um olhando uma parte regulatória, uma parte ambiental, e a Marinha, claro, as questões marítimas, mas eu preciso ter. Então, hoje eu tenho a RAMP da ANP, né? Ela rege todo esse processo,
A gente acha que, claro, é uma ramp nova, tem melhorias, sim, né? Então a gente também trabalha para melhorar essa coordenação. Como é que a gente, com esses 3 órgãos, trabalha de uma forma mais uniforme, para gerar um ganho, né? Para a gente não gerar uma inércia no processo de aprovação do projeto. Porque eu não posso tirar a plataforma se não tiver o projeto aprovado. Não tenho. Tem que estar aprovado pelo ANP, pela Marinha e pelo IBAMA. Então, a gente tem uma melhoria nessa coordenação. Legislação aqui, não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas a gente tem muito ainda, muito não, mas estamos caminhando, tá? Tem alguns projetos de leis que estão regendo sobre essa questão. Eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar, né, e aprimorar. Sinergia com a indústria renovável, como eu falei aqui de plataforma, né? Mas todas aquelas linhas, pessoal, são quilômetros e quilômetros de linha. Então, no próximo PN, eu não deixei de destacar aqui, são mais de 2.000 quilômetros de linhas submarinas a serem recicladas. É muito, né? Então, é pensar ali, Rio-São Paulo, 4 vezes, né? No mínimo, de linha submarina. Então, o mercado que você tem de aço, você tem o mercado de polímero, você tem aço inox, você tem Kevlar, tem materiais nobres. Então, também é uma indústria que a gente precisa ter essa sinergia de entender o seguinte, ó, tem negócio ali, a gente tem ganho, não só da sustentabilidade, mas também ganho financeiro, né? Então, a gente tem que chegar a isso também, esse mercado. Ferramentas que desenvolvem, que impedem, na verdade, mitiguem riscos operacionais de segurança, isso, eu falo que, diferentemente de um processo de produção, né, que a gente chega lá e a gente perfura o poço, depois eu vou lá e instalo a linha, depois chega a unidade de produção. Aqui no descomissionamento, eu tenho todo mundo trabalhando por mais de 25 anos, tá? Todo mundo junto ali. Então, é um processo diferente. Então, eu não posso usar as mesmas técnicas que eu tenho na implantação de um projeto de óleo e gás para descomissionar. Aqui, todo mundo já trabalha junto, então a gente tem que pensar diferente. Então, tem muita inovação ali para a gente desenvolver. E, claro, né, também tem os entraves fiscais, né? Acho que isso aí também é um comentário que meu colega que o Bruno vai tecer um pouquinho mais. A gente também tem um pouquinho dessa questão que a gente precisa desenvolver. É claro, é que eu falei, é novo, né? Então, a gente está ainda nesse processo de maturação da atividade de descomissionamento. Então, minha apresentação termina por aqui, tá? Então, eu queria dar esse panorama. Agora, não vou entrar muito, o Bruno vai entrar nas questões tributárias. Vou estar à disposição aqui de perguntas e agradeço o espaço. Obrigado. Boa tarde a todos. Já, conforme combinado, né, Godofredo, eu já vou pegar o gancho aqui, já proposital, que a apresentação que nós construímos aí juntos para vocês. Acho que já deu para perceber o quanto que evoluiu o descomissionamento, né? Pelo menos não no campo legislativo, infelizmente, que eu vou mostrar para vocês, mas no campo do diálogo aqui no mercado, a união de forças aqui de vários elos da cadeia final do ciclo de vida útil desses bens, né? Eu me lembro que eu fiz uma apresentação em 2019 sobre descomissionamento, e antes da RAMP de 817 de 2020, e naquela apresentação eu vi as pessoas olhando assim para mim, eu falava, olha, é o que vai acontecer, é o futuro, principalmente aqui do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem que se preparar, porque a maior parte das plataformas e dos equipamentos subsea, que nós chamamos, né, os submarinos, eles estão aqui, né, na nossa frente, aqui offshore. Então, é menos custoso que a gente faça essa desmobilização, esse descomissionamento e traga aqui para a terra, como nós chamamos aqui no linguajar do AIP, para a terra o mais próximo possível. Os custos logísticos são muito grandes. Para vocês terem uma ideia, a gente vende uma plataforma a valores, aqui, em média, né, de 4, 5 milhões de dólares, e para levar essa plataforma é 30, 40 milhões de dólares. Então, só a logística que se tem o comprador é praticamente todo o preço, né? Não entra nem no preço, né, da plataforma, porque o preço é irrisório. O que vale mesmo é tirar o bem daqui do país, né? A gente tem duas modalidades diferentes de descomissionamento. A gente tem o descomissionamento de plataformas e o descomissionamento de equipamentos subsea. Os de equipamentos subsea são descomissionamentos que a gente já tem um pouquinho mais de avanço, porque os equipamentos são menores, então a gente já vem tratando os processos de destruição há algum tempo, mas ainda são aquém das capacidades. Se a gente tivesse mais infraestrutura,
para fazer isso, com certeza a gente aceleraria muito mais esse processo, e os de plataforma, infelizmente, no país, a gente vem agora com essa parceria, e quase uma parceria, né, com a Gerdau, aqui no Brasil, a gente está conseguindo fazer controle para evitar exatamente essa questão da má condução aí dos desmantelamentos, né, desmantelamentos sem nenhuma preocupação ambiental, né? Isso é uma preocupação de princípio da Petrobras, que a gente consiga acompanhar. Quando a gente vende para países como Índia, Paquistão, Bangladesh e outros semelhantes, a gente perde completamente o controle, é o comprador que faz essa gestão, e aí, né, o comprador é que vai dizer o que ele vai fazer, e, na maior parte das vezes, infelizmente, não usam as ferramentas adequadas do ponto de vista ambiental, de compliance, etc. Então, trazendo aqui para as questões tributárias, o que a gente tem, o que a gente precisa hoje, né? A gente precisa, fundamentalmente, de algum regime especial que albergue toda essa atividade no Brasil de descomissionamento, aí já na parte de desmantelamento, né? Como eu falei, você tem a desmobilização ou descomissionamento, que são os cortes das linhas, as retiradas de linhas e também o deslocamento das unidades estacionárias para terra, e aí, em zona de terra, são estaleiros, né? Esses estaleiros recebem esses bens e aí processam o desmantelamento desses bens, e o produto residual desse desmantelamento tem um valor agregado, e esse valor agregado, que é para quem está vendendo pequeno, mas para quem está comprando significativo, essa conta, essa equação, ela precisa também do apoio do Estado no primeiro momento. A gente entende que o início de uma atividade no Brasil, e é uma questão não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, ela precisa daquele empurrão do Estado para o primeiro desenvolvimento da atividade. Depois que aquele empurrão é dado, aí sim a gente começa a pensar em que a atividade economicamente sendo sustentável, seja viável do ponto de vista econômico, aí ela pode caminhar com as próprias pernas. Mas o caso aqui que a gente está tratando, nada mais é do que no final dos anos 90 se falava do Repetro. Quando a gente começou as atividades, principalmente offshore, e se tratava de Repetro, ali na concepção de investimentos, teve que se fazer um regime, né, aduaneiro, naquela época especial, agora já virou tributário e aduaneiro, mais amplo, inclusive, pegando inclusive a cadeia antecedente brasileira. Naquela época, era essa a preocupação, precisava ter um empurrão. Se não tivesse isso, certamente, a gente não estaria aqui hoje né, com tantas e tantas plataformas desmobilizando. Então, é o mesmo pensamento que eu trago aqui para vocês. O que tinha no final dos anos 90 é o que a gente deve semear agora, mas já para as desmobilizações. Então, o que o Estado brasileiro pode fazer para ajudar? Aí eu peguei 2 regimes, que atualmente são regimes voltados à atividade, são 2 ideias, na verdade, né? Primeiro, a primeira ideia é a utilização do reporto, que é um regime tributário especial voltado para os estaleiros, né? Que agora ganhou um irmão, que é o Renaval, né? Mas o Renaval, recentemente, publicado, né, primeiro por medida provisória e agora por lei ordinária, já convertida. O Renaval é para construção de embarcações, e aí aqui eu estou falando de embarcações de cabotagem, tem alívio de produção, estou falando aqui da atividade logística, mas perdemos ali, na minha visão, uma oportunidade de também colocar dentro do Renaval, já que estávamos, né, fazendo esse alívio, fazendo essa suavização da carga tributária, para a construção de novas embarcações voltadas aos estaleiros, são os mesmos estaleiros que poderiam também receber esse material aí, até fazer uma espécie ali de aproveitamento de um VPL casado, alguma coisa nesse sentido. Mas não foi o caso, então a gente não consegue o Renaval, nem trouxe eles aqui como uma possibilidade. Você tem o reporto, né? O reporto tem suas limitações também, porque também fala de construção, mas é a construção de estaleiros, né? Ou ampliação de estaleiros. Então, caso haja um estaleiro em que tem ali um investimento pequeno a ser feito, né? Esse estaleiro pouco importaria para ele, porque o investimento era pequeno, ele não ia se aproveitar de muito benefício do reporto. O que a gente teria que fazer é, de fato, trazer
para esse estaleiro todos os incentivos que hoje nós temos, e eu só estou falando aqui do pré-reforma tributária, né, para que ele pudesse ampliar esses investimentos desonerados em infraestrutura. E o reporto não pega serviços, assim como o Repetro, que eu vou falar para vocês em seguida, que também é um problema. Você não tem desoneração de serviços no Brasil, e o imposto sobre serviços, né, de qualquer natureza aqui no Brasil, é um imposto que é um custo. A gente não tem crédito, a gente não consegue fazer nada. Então, é um valor ali de 2% a 5%, geralmente 5%, que você coloca como custo do projeto. E não temos regime ligado a serviços. E o Repetro seria uma espécie de extensão, né? Extensão do regime Repetro para o final da atividade produtiva. Bruno, mas desmobilização já não é atividade produtiva? Sim, defendemos que sim, e não temos dúvida com relação a isso. Mas o desmantelamento em si, atividade já em terra, esse já, em tese, não estaria dentro da atividade regulada pela ANP hoje, né? Então, hoje, no conceito regulatório de produção, nós não estamos falando desse tipo de desmantelamento. Nós só estamos falando da retirada dos equipamentos submarinos ou deslocamento das plataformas e seus equipamentos topside e encaminhamento para algum lugar. Mas, depois dali, a gente não está falando de atividade de produção regulatória. Então, outro caminho seria tentar buscar uma ampliação dentro do Repetro, né, também para albergar essa possibilidade, né. Bom, aí a extinção do regime, que a gente tinha um problema muito complicado, né, porque vocês lembram que a gente foi forçado, a gente não só a Petrobras, todas as operadoras de óleo e gás foram, de alguma maneira, forçadas pela legislação a nacionalizar os seus equipamentos a partir do ano de 2018. Né? A gente teve um processo de migração dos equipamentos e unidades estacionárias que eram de propriedade de empresas estrangeiras, do mesmo grupo. Houve uma mudança na legislação do Repetro 17 para 18, e, a partir de então, a gente foi obrigado a trazer todos esses bens para o país. Né? Enquanto trouxemos esses bens para o país, houve ali um período em que já tinha bens até descomissionados, ou bens em descomissionamento, principalmente subsis, mas algumas plataformas já também nessa esteira, e a gente não tinha o regime, a gente teve que migrar essas plataformas e migrar esses bens para o país, e depois pensar em como a gente vai encerrar o regime, né, Repetro desses bens. Infelizmente, a Instituição Normativa 1781, que é a que regula o Repetro nas suas mais variadas modalidades, não trouxe a possibilidade da destruição, né, como extinção do Repetro na modalidade permanente, que era algo que era super necessário, porque era exatamente aquele final de projetos que a gente estava vivenciando e deveríamos ter, pelo menos para esses tipos de projeto, os bens que já estavam no país antes de 2018, que eles pudessem ser destruídos como uma possibilidade de extinção do regime. Não aconteceu. E aí, gente, o que aconteceu na prática? Lembra que eu falei de 2019, que não evoluiu muito? E eu falei lá em 2019. Bom, a gente só tem um caminho a fazer: deixar os bens lá embaixo. E deixar as plataformas pedindo tempo de desmobilização, aqueles prazos adicionais de 6 meses, prorrogáveis, que vocês conhecem. Era a única chance, porque não tínhamos a destruição e não tinha mais o que fazer com o bem. E foi isso que aconteceu. Ou seja, esperamos os 5 anos e agora, com relação aos bens que estavam em Repetro permanente, já não temos mais praticamente bens com essa característica, né? Somente as plataformas, que era o nosso maior receio. Mas existe um problema com relação às admissões temporárias. Então, enquanto no Repetro permanente a gente tem poucos casos, alguns subsídios que eventualmente ofereçam são comprados, são colocados em aplicação e antes de 5 anos apresentam algum defeito, alguma coisa nesse sentido, né? Tem essa questão, mas em menor monta. Mas as plataformas afretadas, que a gente chama, né, de terceiros, né,
essas plataformas, hoje, elas seguem com repetro temporário até a extinção do contrato de afretamento. Então, portanto, essa extinção de regime, apesar de prevista na legislação, ela não encontra o casamento adequado de um regime aqui no Brasil. Então, o que acontece na prática? As operadoras de óleo e gás afretam, então, essas embarcações, elas são, via de regra, importadas pelos operadores, prestadores de serviço dessas embarcações aqui no país, que geralmente são um braço da proprietária armadora no exterior, e, ao final do contrato de afretamento, você tem a possibilidade de que os operadores devolvem a embarcação, faz o redelivery, né, da embarcação para os proprietários no exterior, representados aqui pelo operador. E aí, o que acontece? Porque esses bens já foram praticamente totalmente utilizados, né? E aí entra naquela árvore de decisão que o Castilho colocou para a gente. Reaproveitamento, reciclagem, etc. Mas tá bom, eu vou destruir, mas eu vou destruir sob uma plataforma. Como é que eu destruo uma plataforma no Brasil? Não temos esse regime, né? Não temos essa possibilidade. Então, o que a gente tem que construir, olhando, e aí quando eu falo olhando para frente, mas já preocupado com o presente, porque acho que a gente já está bem atrasado, é o casamento desta destruição dos barcos, as OEPs, que estão aqui no país em admissão temporária e estão encerrando o seu regime para serem desmanteladas aqui no Brasil. Mas, para isso, precisa desse tal do regime no Brasil, que pode ser o reporto, que pode ser uma extensão do repetro, poderia ter sido o Renaval e perdemos a vez, mas pode até ser um regime novo. E, no que se refere ao regime novo, a gente tem alguns projetos de lei em andamento sobre isso. Os projetos de lei, eu não botei todos aqui, mas tem 2 projetos de lei especial mais recentes e tem 2 mais antigos que eu não botei. Começando pelos mais antigos, né? A gente tem um projeto de 2021, que não está aqui, mas se quiser depois, a quem interessar, eu posso também compartilhar. Um projeto de 2021, que é um projeto mais estruturado de descomissionamento no Brasil, que nada fala em incentivos fiscais, fala um pouco de incentivos financeiros, mas diz que é o Poder Executivo que trataria de quais incentivos financeiros poderiam ser pensados para essa atividade no país. Ele é bem estruturado, quase que o Castilho passou aqui, né, falando, são todas aquelas etapas, mas aí com regramento, com compliance, com a preocupação ambiental, esse projeto de lei de 21, que é super estruturado. Depois, em 2023, teve um projeto de lei especificamente criando um regime especial tributário para essa atividade, né? E aí, mais recentemente, isso foi reforçado por esses 2 projetos de lei de autoria do deputado Hugo Leal, daqui do Rio de Janeiro, que também tentam endereçar, ou seja, fazer o casamento da atividade de descomissionamento com essa atividade no país de desmantelamento, né? Então, na verdade, deveriam juntar esses 4 PLs, e eu acho que vão fazer isso em algum momento lá no Congresso Nacional, como fazem a reunião na boa técnica legislativa, vão fazer a reunião desses projetos e vão ali, ao final e ao cabo, ali, fazer uma proposta única. Apesar de, infelizmente, isso não tem sido feito com a velocidade que nós gostaríamos e estamos, de novo, perdendo muito tempo, né? Então, desde 19, que eu falei em 19, já estamos em 2025, já estou 6 anos depois, eu estou falando, né, de novo aqui para vocês, vamos ver se algum dia eu vou falar sobre descomissionamento com já uma atividade toda estruturada aqui no país para tanto, né? Então, esse era o recado em relação à parte de infraestrutura. E eu trouxe só mais um slide para falar um pouquinho sobre as questões tributárias e antes de passar a palavra para a Paula, que também vai detalhar um pouquinho mais a questão dos tributos sobre resultado e o PIS/COFINS, né? Na parte, então, do investimento, do CAPEX, ou do OPEX de reposição, a gente até lá trabalha com repetro, pode trabalhar com reporto ou com regime especial.
E na parte de creditamento, né, também poderia ser pensado em algo nesse sentido, né? Então, hoje, como é que funciona o PIS/COFINS nas aquisições de bens e serviços, né? Esse PIS/COFINS, como ele está no final lá da cadeia, a gente está falando de uma atividade que não gera receita, é uma atividade que é só despesa, não é isso? Eu estou lá no final. Então, eu já produzi o meu óleo, já produzi o meu gás, e eu estou finalizando o ciclo de vida útil do projeto. O que as operadoras fazem? Elas, desde o nascedouro do projeto, ainda na sua aprovação, elas têm uma última fase que a gente chama de ABEX, que seria o custo do abandono, né? Então, a gente já, desde o início, a gente já coloca lá um custo de abandono, que é um custo estimado de abandono, e esse custo fica provisionado, né, em algum momento, né, para que seja realizado em momento futuro. Isso sob o ponto de vista contábil. E sob o ponto de vista fiscal, né, esse valor, como ele é um valor que ainda não foi realizado, a Receita Federal, no que se refere a PIS/COFINS, por exemplo, ela entende que eu não posso aproveitá-lo, porque ele não foi realizado, esse gasto. Mas, lá na frente, temos um problema, né? Porque lá na frente ele vai sendo aproveitado via depreciação, exaustão, aí, né? Exaustão, quando eu estou falando de poço, né? Mas lá na frente ele não gera receita, né? Então, eu vou deixar a Paula detalhar um pouquinho mais para vocês sobre PIS e COFINS. No que se refere ao IRPJ e à CSLL, né, essa dedutibilidade ela também só acontece quando ela é efetivamente incorrida, né? Então, o que acontece? Os gastos provisionados, como eu falei, eles estão ali no ABEX, mas eles só vão ocorrer lá no final. Então, é só lá no final que a gente vai ter a possibilidade de chegar para a Receita Federal e falar, pronto, agora eu vou deduzir. Mas eu vou deduzir de que lucro, né? Se aquele lucro daquele projeto já aconteceu, já não tem mais lucro nenhum para deduzir do projeto. E aí é uma dor que a Petrobras não tem muito, confesso, porque a gente tem muitos projetos aqui no Brasil para fazer esse aproveitamento. Mas quem entrou nos campos maduros, inclusive aqueles que entraram dentro das compras de desinvestimentos da própria Petrobras, né, os campos maduros, são empresas que começaram a fazer iniciaram essa exploração, e claro que tem ali o recurso para investir, para revitalizar, para tentar tirar o máximo possível daqueles campos, e não conseguem, não tem saída para se recuperar, assim, enfim, não podem deduzir como gostariam ao longo ali dos investimentos, né? Com relação à participação especial, a gente tem uma dedutibilidade via depreciação linear, que é acompanhada da Receita Federal, né, dos ativos imobilizados. Então, faz-se aquela depreciação a conta-gotas, né, que é algo que que agora na reforma tributária a gente não vai ter mais, né? O IBS-CBS entrando e substituindo o IPI, o PIS, substituindo o IPI em termos, né? Substituindo o IPI na maior parte dos casos, porque o IPI ainda ficou ali na Zona Franca de Manaus, mas, via de regra, substituindo IPI, PIS, COFINS, ICMS, nesse caso aqui nosso, que o ISS não importa tanto, aqui a gente teria a não cumulatividade imediata. Então, assim, isso ajudou muito, tá? Os projetos, vai ajudar muito os projetos de IP, sinalização muito positiva dos projetos de IP. Claro que a gente está fazendo uma elucubração, a gente ainda não sabe exatamente como a reforma tributária vai se dar, mas, a princípio, a primeira sinalização é bastante positiva com relação à neutralidade tributária, né, para essa atividade, principalmente na atividade de investimento. Então, pessoal, era isso que eu queria passar de mensagem e estaria à disposição aí para as perguntas finais. Bruno, muito obrigado. Foi assim, acho que esse mergulho nessa parte tributária, é bom saber que tem uns PLs aí já em curso, mas eu vou já passar para a Paula, porque ela vai entrar mais nessa questão da dedutibilidade e a questão do PIS/COFINS também, né, Paula? Exatamente. Boa tarde, todo mundo. Agradecer o convite da INFES, na pessoa do Eduardo, da Firjan.
Feliz pela oportunidade aqui de vir trazer um pouquinho o ponto de vista da operadora de Campo Maduro e com um portfólio um pouco mais restrito, e como esses pontos aí que o Bruno já trouxe vêm impactar mais a nossa indústria, né? Esse novo mercado aí que a gente está desenvolvendo no país. Acho que... como vocês puderam ver, a Petrobras está bem avançada já no seu plano de descomissionamento. A Trident já avançou aí também, engatinhando no seu projeto de descomissionamento, realizando arrasamento de alguns poços, mas a realidade é que a maioria das operadoras ainda não entraram nessa fase. Os seus ativos ainda estão em produção, ainda a discussão ainda está numa fase muito incipiente, e como vocês puderam ver aí pela apresentação do Castilho, é uma atividade extremamente sensível, seja do ponto de vista regulatório, ambiental, e, claro, né, financeiro e tributário. Então, quanto antes essas empresas começarem a se beneficiar aí do pioneirismo da Petrobras, realizar estudos e entender como melhor se preparar, mais chances de mitigar esses impactos, que podem ser muitos. Eu posso dizer, não adianta fugir, a fase de descomissionamento vai chegar para todas as operadoras. Bom, eu vou passar aqui bem breve pelo contexto, né, porque acho que a gente já teve uma aula aí de descomissionamento, mas acho que fica claro ali o momento em que essa fase, essa atividade acontece, né, que de fato é ali no momento em que aquele ativo ele não é mais economicamente viável para a empresa. Ou seja, quando a relação ali entre custos para a produção do óleo e receitas geradas, ela já começa ali a não fazer sentido, já tendendo aí até os custos ultrapassarem a receita. Então, eu trouxe aqui uma representação de um fluxo de caixa de uma empresa em relação a um ativo específico durante todas as fases de AIP, que eu acho que demonstra claramente aí o nível de criticidade financeira e de planejamento que a empresa tem que ter para a execução dessa atividade, né? Então, a gente tem a fase da exploração com custos de estudos geológicos, sísmicos, a fase de desenvolvimento com investimento pesado em CAPEX, perfuração dos poços, infraestrutura, finalmente a fase da produção, né, onde a gente tem aí a curva da receita com os lucros auferidos pela empresa, andando aí em paralelo com as despesas operacionais, logística, transporte, os impostos, os royalties. E aí, realmente, quando essa curva das receitas ela vai tendendo a zero, é o momento ali que, normalmente, as empresas elas começam a fazer o seu estudo de viabilidade daquele ativo e podem optar por descontinuar a atividade mediante a aprovação da ANP. Vale ressaltar que esse momento aí vem sendo retardado um pouco, seja por novas tecnologias aplicadas que permitem aí o esgotamento das reservas né, de uma forma mais eficiente, seja por um novo mercado aí de operadoras especializadas em produção de campos maduros e marginais, que adquirem aquele ativo no momento em que a operadora originária já não tem mais esse interesse, e aí alonga aí a vida útil e a vida produtiva desse ativo. Mas, enfim, fica claro aí realmente o nível de planejamento que as empresas precisam ter para começar a realizar uma atividade que não gera receita, que enfim, totalmente onerosa. E esse planejamento ele também é um pouco mais crítico ali para as operadoras de Campo Maduro, que já operam com uma margem mais reduzida, com o fluxo de caixa mais pressionado. E, claro, né, ali o próprio momento da aquisição do ativo. Essas empresas já adquirem esses ativos no momento em que a produção ela já está decaindo e muito mais próximo do momento da fase do descomissionamento, né? Então, as empresas, inclusive, precisam fazer uma análise, uma estimativa muito próxima da realidade de quanto vão incorrer nessa fase, até previamente a aquisição do ativo, porque ali no médio prazo essas despesas elas já vão acontecer sem contraprestação durante esse momento. Então, enfim, é realmente muito crítico, é uma atividade muito arriscada,
inclusive, é um dos motivos pelo qual a ANP ela requer, né, a apresentação de garantia no valor total dos custos estimados para realizar aquela atividade. Então, caso a empresa não seja, ali, naquele momento, capaz, né, de honrar com as suas obrigações regulatórias e contratuais, a ANP pode executar a garantia e buscar aí novos atores para concluir essa atividade. Então, a gente tem, claro, aí um descasamento entre a geração de receita e as despesas incorridas, e isso gera um problema adicional da dedutibilidade do imposto para fins de imposto de renda e CSLL. A 12793, ela diz especificamente que as despesas com descomissionamento só podem ser deduzidas quando efetivamente incorridas. E aí parece meio óbvio que as despesas só vão ser deduzidas quando incorridas. Mas isso gera realmente, para essa atividade, uma ineficiência enorme e até uma perda da dedutibilidade, muitas vezes, daquela despesa. E, além disso, um descasamento ali com o que acontece na contabilidade, como o Bruno antecipou, né? Então, vou passar rápido aqui pelo procedimento contábil, que eu não sou contador, então, para não passar vergonha, mas, desde a aquisição daquele ativo, a empresa já sabe da obrigação de descomissionar. Então, ela precisa representar aquilo nas suas demonstrações financeiras, mediante uma provisão de descomissionamento, que a gente chama de aro. A contrapartida disso é uma capitalização no ativo, que, como se compusesse ali o ativo principal, e sofre depreciação. Desculpa, Eduardo, exaustão. Tentei facilitar, mas você explicou exaustão aqui. E sofre exaustão seguindo os critérios aí do ativo principal. Então, qual é o objetivo disso? Que as receitas geradas por aquele ativo, elas sejam deduzidas ali em relação a um desembolso futuro que a empresa já sabe que vai acontecer e que não terá mais receitas geradas. Realmente para as despesas daquele projeto, ainda que posteriormente à fase da produção, elas impactem ali progressivamente as receitas geradas. Então, realmente, o resultado ele vai sendo impactado ali ao longo da vida útil e produtiva do ativo, só que, por conta aí do artigo 45, as empresas elas precisam fazer esse ajuste para fins de lucro real. Inclusive, o parágrafo 1º especifica o ajuste em função dessas despesas de depreciação. Então, esses valores vão sendo adicionados e vão sendo controlados lá na parte B do LALUR, virando um ativo diferido, para serem deduzidos no momento em que a atividade começar a acontecer e as despesas começarem a ser efetivamente incorridas. Acontece, como é visível, quando a gente trata aí de um ativo isolado, aquela dedutibilidade ela se perde. A gente tem ali em azul, né, a linha das receitas geradas, em vermelho a depreciação, em que ela é adicionada, então ali a gente tem em cinza uma ineficiência tributária, um aumento da carga, que nada mais é que essa adição, e em verde ali o início das despesas que não vão ter receitas para deduzirem. E aí, como o Bruno bem falou, isso não é um problema para as majors, né? Isso não é um problema para a Petrobras e para empresas que têm outros ativos operando em outras fases, porque aqueles custos vão poder sempre ser alocados a outras receitas. Mas, realmente, quando a gente está falando aí de operadoras com portfólio enxuto, isso se converte efetivamente numa perda daquele benefício da dedutibilidade. E a gente está falando aí de valores muito expressivos. Então, a gente tem aí, né, como impacto desse descasamento um aumento, claro, da carga tributária na fase produtiva do ativo, por conta dessa adição, né, da depreciação, uma maior necessidade de planejamento de fluxo de caixa para honrar suas obrigações na fase de descomissionamento, que já seria necessário pela própria natureza da atividade, mas é acentuada, né, por conta dessa possível ineficiência fiscal. Um ponto que é muito doloroso aí, né, e que acho que algumas empresas ainda vão enfrentar, é a dificuldade de comprovar para a auditoria
a recuperabilidade daquele ativo diferido. Então, a gente está falando aí de valores muito expressivos, registrados como ativo diferido da empresa, e muitas vezes a empresa está ali operando com número de ativos limitados, ou com outros ativos, mas todos tendendo para a mesma fase, e aí realmente tem uma dificuldade de comprovar isso para a auditoria, que muitas vezes vai fazer ali o pedido do ajuste de impairment, que a empresa baixa aquele valor. A empresa, às vezes, tem até a intenção de continuar investindo no país, de adquirir novos ativos, mas como é que se comprova isso via documento, via planejamento efetivo para a auditoria? Então, caso, eventualmente, a empresa tenha que realizar essa baixa, a empresa vai ter um impacto negativo aí no resultado referente a uma atividade que nem se iniciou. E aí a gente tem outros desdobramentos, como cálculo de FINCAP, distribuição de dividendos, JCP, ou seja, quaisquer assuntos aí que tenha como referência o resultado da empresa, vai ser impactado negativamente por uma atividade que a empresa nem iniciou ainda. E impacto na atratividade do setor para investimento, que, como já foi bem apresentado aí, realmente é um mar de novas oportunidades, estaleiros ociosos aí que podem ser usados para o desmantelamento de FPSOs, enfim. E aí, como possíveis mitigações, eu não tenho muito uma resposta, eu acho que eu vim mais trazer um convite para o debate. A gente hoje não tem, na nossa legislação, nenhum artifício, nenhuma ferramenta que permita que esses valores sejam recuperados. Acho que as empresas têm que começar a conversar dentro das associações, uma linha realmente de comunicação com o governo para que seja entendido o quão essa atividade necessita de incentivo, necessita de fomento. Esse assunto específico do imposto de renda não é um assunto específico do Brasil. Existem vários artigos, vários estudos de países mais avançados aí nessa atividade do Mar do Norte. Por exemplo, a Noruega tem uma previsão, tem uma ferramenta em que o governo subsidia parte dos custos de descomissionamento com base num cálculo feito do imposto recolhido na fase produtiva da empresa. Então, são ferramentas que visam mitigar ali realmente essa ineficiência. Então, realmente é um convite aí para o debate. A gente sabe que o nosso arcabouço legal aí não tem hoje nenhuma abertura para que a gente possa mitigar, então acho que vale iniciar os diálogos. E, por fim, eu vim trazer um ponto de atenção, que é o crédito de PIS/COFINS, que o Bruno já trouxe também, também decorrente desse descasamento entre a geração de receita. Eu concordo em tese, Bruno, que o fato de não existirem receitas futuras seria um argumento final para vedar esses créditos. Acho que pela própria RAMP a gente tem ali um pouco trazendo a fase de descomissionamento como uma obrigação remanescente das fases produtivas e exploração e produção. A gente tem ali alguns paralelos de algumas atividades que acontecem posteriormente à geração de receita. Tem solução COSIT, que autoriza o crédito de PIS/COFINS de descarte de resíduo. Não sei se é uma comparação muito fair, mas eu acho que a gente poderia ter argumentos aqui para, pelo menos, conseguir apropriar. Sobre a depreciação, com certeza não, mas sobre as despesas efetivamente incorridas, acho que a gente tem espaço aí para brigar, que realmente é parte uma fase remanescente da fase produtiva, que é obrigatória, é mandatória, e existe, inclusive, uma garantia que, se a empresa não realizar, aquela garantia vai ser executada. Então, ela, de uma certa forma, ela é essencial. Então, acho que também vale a conversa, acho que não tem resposta objetiva. E um outro ponto, que é um ponto um pouco mais operacional, mas que também vale a atenção, é que, quando essas despesas forem incorridas, elas não vão transitar pelo resultado da empresa. Isso já foi afetado lá via depreciação. Então, no momento em que a empresa for preencher a FD lá no seu F100, a conta contábil de referência não vai ser uma conta de despesa, vai ser uma conta patrimonial.
Então, isso pode chamar a atenção do fisco. Acho também que teria justificativa para demonstrar que realmente é um ajuste na provisão, que o resultado já foi impactado, mas a gente sabe que cada fiscalização é uma fiscalização, então tem fiscal ainda que visa buscar ali os documentos fiscais nas contas de despesa, então é mais um elemento aí que pode trazer uma atenção aí do fisco. E acho que Bom, tinha um outro slide, mas ok, foi. Eram, na verdade, os números que já foram até apresentados da Petrobras, eram só números mais compreensivos de investimentos. Não, mas acho que não. Acho que era outra apresentação, era outra versão. Mas, enfim, era só para mostrar a relevância. O site da ANP, né, no portal da ANP, tem estimativas de investimentos. A gente está ali, uma estimativa na casa dos 70 bilhões de reais de investimento nessa atividade. Então, quando a gente fala desses pontos, realmente são pontos sensíveis e são oportunidades de investimento, empregabilidade, novos negócios, que realmente a gente precisa fomentar. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Paula. Bruno, você quer comentar? Só um comentário. Na questão do PIS/COFINS, de fato, pela legislação, muito difícil, né? Até você dizer que é insumo, por exemplo, né? A gente já não está numa atividade produtiva, é muito difícil. Mas eu trabalharia mais na desoneração. Eu sei que o PIS/COFINS está acabando, né? Falta pouco tempo, mas se tiver vindo o CBS, IBS, eu trabalharia na desoneração, como eu coloquei na apresentação que eu fiz para vocês. Então, eu trabalharia com regimes isentivos para esse tipo de atividade. O serviço a gente não conseguiria, de fato, salvar, a não ser que fosse um regime para além da aquisição de bens e serviços, seria fantástico, e a gente não teria incidência de PIS/COFINS / agora IBS-CBS. Você retiraria essa incidência sob a condição de que teria uma conversão, etc., futura, em alíquota zero, em isenção, como a gente conhece dos outros regimes incentivos. Então, eu trabalharia menos com a parte do crédito e trabalharia mais com a parte isentiva, em que pese a gente saber que a reforma tributária prega como um dos seus pilares a redução dos benefícios fiscais. Mas, para esse caso aqui específico, acho que tem fundamento, porque para investimento, né, e a gente tem lá a possibilidade na Lei Complementar 214 de investimentos de CAPEX, né, quando você está falando de bens de capital, etc., você pode, sim, se utilizar de benefícios fiscais quando de aquisições, etc., de bens de capital. Então, acho que a gente trabalharia mais para esse caminho. Tá bom, obrigado, Bruno. A gente chegou praticamente no final. Eu só queria fazer uma pergunta para o Bruno, porque eu lembrei aqui a questão da vontade política do Congresso de atacar esses temas, né, enfim, impulsionar essa atividade. A gente viu aqui que precisa realmente ajuste à legislação, porque quando nós tivemos a crise do gás, na época lá em que o Morales ameaçou interromper o fornecimento de gás, né, da Bolívia, e os projetos dos FSRUs começaram a ser lançados pela Petrobras, nós tínhamos um problema semelhante, que era que as unidades de FSRU, elas não qualificavam no Repetro, porque elas não estavam listadas, porque estavam ligadas à produção de gás, no caso LNG, e eu lembro que houve uma movimentação política da Petrobras muito grande, era estratégico, obviamente, né, energia, a gente precisava, e lembro que se ajustou, né, e ampliamos o rol de bens incorporados ao benefício do Repetro, e as unidades de FSRU foram contempladas para que todas aquelas novas plantas que foram instaladas, SWAP, aqui na Baía de Guanabara, enfim, no sul, pudessem se beneficiar disso. Bruno, como é que você vê esse momento? Quer dizer, você acabou de dizer aí, quer dizer, uma das vertentes da reforma é reduzir os benefícios fiscais. Em que momento você acha que realmente, enfim, e se esses projetos
aí o projeto do deputado Hugo e tal, em que momento isso deve deslanchar? Porque as empresas, várias unidades estão chegando ao final da vida útil, e eu acredito que as empresas que têm na bandeira estrangeira esses ativos precisam decidir se vão ter alguma possibilidade de internalizar, de trazer aqui e gerar trabalho, renda aqui e trabalho para os estaleiros, ou se vão ter que continuar no movimento de reexportação dessas unidades. Qual é o teu feeling aí, vamos dizer? Olha, eu acho que o momento é bem propício, né? Está cada vez mais evidente essa necessidade. Como eu falei, eu trabalhei nos primeiros FRSUs do Brasil, os terminais, então conheço bem como foi costurado isso lá naquela época, 2007, 2008. O Golar Spirit, né? Golar Winter. Então, a gente trabalhou de fato, mas ali tinha fundamentalmente um ponto que eu acho que ajudou demais. É uma informação aqui, né? Quantos anos depois? Já faz muito tempo, 13 anos depois, sei lá. A gente só conseguiu movimentar tudo aquilo porque teve uma resolução, do Ministério das Minas e Energia, da época, que a gente carregava no braço, assim, debaixo do braço, assim, tudo quanto era lugar, a gente apresentava assim, a resolução, que era uma resolução que dizia que os projetos de regasificação no país são prioridade. E essa prioridade seria desdobrada aí um dos pontos ali estava escrito que teria que ter incentivos financeiros, tributários e tudo que fosse necessário. Era uma resolução assim, incrível. Eu acho que eu nunca vi uma resolução dessa do governo. Se eu não me engano, era ex-presidente Dilma, né? Mas na época ela era ministra, né? E com isso abria todas as portas. Todas as portas. Então está faltando uma carta dessa, né? Está faltando um documento desse para a gente botar debaixo do braço e levar em todos os lugares e falar, descomissionamento. Aí todos os lugares vão abrir as portas. Essa resolução é prioritária para o governo. E essa priorização, então, portanto, não veio do Congresso, à época, veio do Poder Executivo. Então, começa dentro do Poder Executivo, na meu ver, essa sensibilização. E o Congresso ele é o instrumento, né? Ele não produz esse tipo de informação. Ele precisa ser reativo. A gente não pode esperar do Congresso. Isso apesar da gente trabalhar com esses projetos de lei que já estão aí. Mas você precisa realmente ter movimentos tanto da sociedade, né, organizada, né, como também o mercado, eu diria, como também dentro do governo nesse viés, né, nesse caminhada. Acho que a gente tem já produzido as ideias, é só implementar essas ideias. A gente tem material já em curso, né, então vai acontecer. A gente viu aí, o Castilho trouxe para a gente, é muito dinheiro, são 9 bilhões, né? E a gente está aqui pleiteando melhorias para fazer com que o Brasil consiga capturar uma parte dessa renda. E capturando uma parte dessa renda significa também a geração de empregos, além da geração de riqueza local. Então, a gente está indo para além aqui, a gente está na função social aqui da indústria de óleo e gás, né, para além do que, isso aí não me importa, não importa. Porque a gente quer trazer também esse viés de desenvolvimento e o viés ambiental. Foi uma questão que o Castilho trouxe para a gente também, a gente não tem como dominar se sair daqui do país. Mas se os bens forem deslocados e estiverem no país sendo desmantelados, a gente consegue fazer um regramento de conformidade, de maneira que esses bens eles vão ter a mais avançada ali, as melhores práticas, né, ambientais para quando forem desmantelados. Excelente, Bruno. Castilho, quer alguma ponderação? Eu não acho que o Bruno foi... eu não passei o cenário, mas a gente tem hoje, né, um cenário que é um perde-perde, né, Bruno? Na verdade, né? Então, a gente tem uma expectativa de ter alguma receita, na verdade, né, mas não tem. Então, daquelas unidades que eu falei, tem algumas que são afetadas, que o Bruno comentou. Então, a Petrobras ela tem um processo de nacionalização, mas essas unidades não, que fazem hoje, a gente tem 2 unidades do ano passado, estão lá na Dinamarca.
né? As empresas pagam um frete oceânico caríssimo, né? E poderia gerar emprego aqui no Brasil, estão lá no estaleiro na Dinamarca, né? E poderiam estar aqui no Brasil. Então, assim, já passou o senso de urgência, né? Então, a gente tem hoje, né, claro, um exemplo, assim, né? Ó, aconteceu, não é que já aconteceu. Então, temos lá o Capixaba, que é o pessoal que trabalhou para a Petrobras, outro trabalhou para a Shell, outra operadora, saíram aqui navegando aqui 10 mil quilômetros aqui, gastando frete oceânico de 40 milhões, está lá, gerando emprego, renda na Dinamarca. Então, assim, a gente precisa, né, a gente tem a legislação, né, a gente tem ali a proposta, né, a Petrobras aqui ela é interessada, a gente também tem né, a gente trabalha essa questão ali, o diálogos com o governo, mas tem que ter aí uma indústria inteira, né, focada nisso, porque já estamos perdendo. E outra coisa que vai adiantar, a gente tem a Hong Kong Convention, né, então ela vai entrar em vigor em julho, né, e a gente precisa acelerar, porque se a gente tiver uma bandeira aqui, né, esses navios, na verdade, a gente tem várias bandeiras, né, então se a gente não tiver, o Brasil for signatário ou não for signatário, não pode ficar no Brasil. Se não tiver uma lei, né, que adiantar isso, então tem esse processo que está acontecendo, então tem senso de urgência, a gente precisa colocar. Então, além de regulamentar, a gente precisa, o Brasil tem que signatar, falar, olha, eu vou aceitar aqui, então o processo está rodando também no Congresso, né, a gente na parte técnica já está alinhada, a Marinha já concordou, agora tem todo um trabalho legislativo, né, para falar, o Brasil ele vai ser signatário da convenção. E aí, sim, o processo está regulamentado, a gente precisa das leis, né, do processo fiscal, para não deixar perder as oportunidades. É muito investimento, a gente tem demanda, mostrei a demanda aqui, não só da Petrobras, é claro que a Petrobras gira em torno de 80% da demanda de descomissionamento no Brasil hoje, a gente tem um mercado que está ali, a demanda existe. Eu falo assim, não tem. Talvez atrase uma unidade sair 6 meses para cá, 6 meses para lá, porque o processo é complicado, né, o processo eu mostrei para vocês aqui, não é tão fácil tirar uma plataforma dali, né, então tem os entraves, mas a demanda existe. Então, assim, a gente tem uma demanda sólida, então a gente precisa adiantar, a gente precisa acelerar isso. A gente não pode, eu fico realmente assim, apesar de não é Petrobras, é bom, eu falo, mas eu fico realmente assim, surpreso de deixar 2 unidades, 100 mil toneladas de aço, está lá reciclando, emprego, renda aqui no Brasil, está lá na Dinamarca. Então, a gente já tem exemplo, a gente precisa, e tem mais 2 aqui, no próximo 5 anos tem 2 unidades dessas aqui também, que se não adiantar agora, vão ser de novo, vamos lá para a Dinamarca, vamos para a Europa, a gente vai deixar de ter emprego e renda aqui no Brasil. Muito bom, Castilho. Boa ponderação. Bom, considerando que, enfim, nós somos o último, vamos dizer assim, impedimento entre... estamos aqui no final do descomissionamento, já fomos descomissionados aqui, já acabou, PBI já aprovado. Nós temos um coquetel, né, Bruno? Eu só preciso fazer um agradecimento que eu não fiz, peguei ali o gancho, não fiz o agradecimento ao Eduardo, que por acaso não está aqui nesse momento, mas vai ficar gravado e ele vai saber. Está organizando os drinks. Ele está organizando os drinks. Obrigado Eduardo. também. Obrigado. Só antes eu falei, pessoal, tem uma frase importante, descomissionamento é a última impressão que fica, tá? Então, hoje, pessoal, qualquer empresa de óleo e gás, então, se a gente quiser Petrobras, margem equatorial, qualquer licença, o descomissionamento ele é muito importante. Então, a gente precisa descomissionar com muita sustentabilidade, porque é o nosso negócio. Então, a gente não vai ter licença, com certeza, se tiver alguma empresa que é operadora, não só Petrobras, atrás de também, Shell que seja, no final, a gente tem algum incidente, a gente não quer isso. Então, descomissionamento é a última impressão que fica. Bom ponto, Castilho. E eu vou além, porque hoje, se nós continuarmos dependendo da Europa ou dos Estados dinamarqueses para o nosso programa de descomissionamento, com essa guerra tarifária e outras questões que surjam, imagina se nós não tivermos nem essa alternativa, porque esses bens já vão chegar a uma idade e vão colocar em risco o meio ambiente, porque esse é o final é a última imagem que vai ficar do setor, né? Mas é isso. Então, eu gostaria aqui de uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes. Agradecer. Ficaram até o final, né? Ficaram até o final. Enfim, muito obrigado.